Olá, gestoras e gestores de RPPS. Esse é o nosso vídeo econômico mensal, referente ao mês de maio de 2021. Nós demos como nome para esse vídeo, para a carta econômica também, que nós distribuímos alguns dias para os nossos clientes, de um mês que foi bom. Né? Por que ele foi bom de uma maneira geral? Nós tivemos a notícia do PIB do primeiro trimestre do Brasil, onde os números vieram um pouco acima das expectativas, tanto em crescimento do trimestre, que ficou em torno de 1,2, quando a expectativa do mercado era um pouco abaixo disso. Então, isso foi bom, demonstrou aí uma certa recuperação, um crescimento em relação ao ano passado bastante significativo também, né, se projetando, voltando até a algum nível inicial antes da crise. A recuperação fiscal também foi satisfatória, também foi boa, e nós tivemos uma conjuntura, ainda estamos tendo uma conjuntura internacional muito favorecida para as commodities. O Brasil, nós sabemos, é um grande exportador de commodities, tanto que, mais uma vez, o grande destaque nesse anúncio do PIB também foi o setor do agronegócio, que manteve um bom ritmo de crescimento, preços bons de matérias-primas que nós exportamos em elevação. Isso por conta da desarrumação que o mundo sofreu ao longo de 2020, que nós temos apontado nas nossas cartas econômicas anteriores. O mundo desarrumou todo o sistema produtivo, então muitos estoques ficaram muito baixos, né? Dificuldades de transporte, encarecimento de frete, fechamento de fronteiras, fechamento de portos que ocorreram, isso ainda não foi arrumado. Então, nós temos uma reacomodação, então, muito por recomposição de estoques, essas matérias-primas, essas commodities que nós exportamos, tiveram uma valorização muito grande. O milho teve uma valorização acima de 70%, minério de ferro, soja e outros similares. Então, alertamos que é uma situação conjuntural, não é uma situação estrutural. Não quer dizer que a estrutura está montada e está tudo funcionando e vai continuar infinito esse otimismo. Nós somos um pouco mais pé no chão, não estamos tão otimistas assim. Entendemos que é uma coisa, como eu volto a dizer, conjuntural, de momento. Então, vamos botar aí para vocês duas imagens, né, duas quadros com as variações do PIB, tanto aí no primeiro trimestre de 2021, está ali o crescimento de 1,20%, né, e os demais trimestres do ano anterior, né, os 4 trimestres de 2020. Nós temos aí, nessa outra figura, o crescimento em relação ao ano anterior, né? Então, a gente vê que em 2020 a gente teve uma queda do PIB de 4,10 e agora, em 2021, projeção, né? Média das projeções de mercado, de um crescimento de 3,96, quer dizer, praticamente anulando essa queda de 2020, né? Meio que tipo zerando o jogo. Mas, volto a dizer, sempre numa situação conjuntural. A gente ainda precisa ver o segundo trimestre, o terceiro trimestre, para a gente ver se as coisas que estão aparecendo agora são realmente, vão se manter. No segmento de renda fixa, a gente teve, né, mais aumento da taxa Selic, da taxa básica de juros da economia brasileira pelo Copom, em mais 0,75, né, indo para 3,5%. E a indicação de que isso vai também continuar. Isso fez com que o patamar de juro real negativo na economia brasileira viesse a ficar revertido, né? Lembrando que juro real negativo é quando a taxa básica de juros está abaixo da taxa de inflação do IPCA, no caso brasileiro, e com esse posicionamento do Banco Central, a gente tem uma reversão disso. Então, a gente teve uma readequação
também em função disso da nossa moeda em relação ao dólar, que nós vamos falar daqui a pouco, mas isso fez com que os juros, principalmente mais longos, se acomodassem e a renda fixa desse uma rentabilidade satisfatória, principalmente os fundos indexados à família de índices IMA. Nós vamos colocar esse quadro aí para vocês agora, né, mostrando, está aqui, né, marcado nessa coluna em verde, a variação do mês. Você vê que praticamente todos os índices ficaram positivos, né? E isso, então, trouxe um refresco, né? A renda fixa contribuiu positivamente para a rentabilidade da carteira. Nesse destaque todo, né, no segmento de renda variável, a gente teve um recorde da Bolsa, né? O mês de maio fechou em 126.216 pontos, quer dizer, rompeu a barreira dos 120 mil pontos, e isso veio muito em função exatamente das ações ligadas ao comércio exterior, exportadoras, empresas que vendem minério de ferro, as commodities para o exterior, ou mesmo a cadeia produtiva, tiveram uma valorização muito boa. Então, a Bolsa apresentou aí, o Ibovespa apresentou uma rentabilidade no mês, está nessa tabela aí para vocês também, na coluna em verde aqui, à esquerda, né, maio de 2021, uma valorização de 6,16 no mês, já trazendo um acumulado no ano para 6%, né, uma rentabilidade bastante boa, que a gente acredita que nós ainda vamos ter volatilidade na Bolsa, achamos que ela está um pouco esticada nesse início de junho, agora quando a gente está gravando, 130 mil pontos, é esperado uma correção, mas a gente acredita que até o final do ano, né, ela vai seguir o seu caminho com as suas volatilidades inerentes, mas que nós chegaremos a uma rentabilidade em bolsa bastante interessante, próxima da meta atuarial de vocês para o ano de 2021 como um todo, fechado. Os outros índices de renda variável também tiveram um bom comportamento. A exceção é o IFIX, que ficou com uma queda de 1,56%, mas todos os outros índices, o IMOB, o ISE, o IDIV, com índices aí, variações acima de 5%, bastante interessantes também, já praticamente todos positivos no ano também, contribuindo com a rentabilidade global aí da carteira de vocês. Vamos falar das aplicações de investimento no exterior agora e as nossas recomendações finais dentro desse quadro todo de investimentos para o mês de junho. Acompanhem. Estamos aqui para falar para vocês sobre variação cambial. Variação cambial foi bem sentido para vocês agora nos meses de abril e maio de 2021. É a variação da nossa moeda frente ao dólar. Os investimentos de vocês, alguma parte deles pode estar ligada à variação cambial, à variação do dólar, né? São fundos ali do artigo 9º e também de alguns multimercados que se relacionam com índices de bolsas internacionais. Aí é numa proporção menor a variação cambial sobre o prêmio das opções que esses multimercados utilizam, são geralmente aqueles indexados ou que tem no nome o S&P 500, né, que é um índice da Bolsa Americana, de 500 ações da Bolsa Americana. Eles usam instrumentos de derivativos para acompanhar esses índices. Então, a variação cambial incide só sobre o prêmio, geralmente, dessas opções de compra futura do índice. Então, não é sobre o total investido, é só sobre o prêmio pago. É como se fosse sobre o prêmio do seguro do seu carro, não sobre o valor segurado do carro, o valor que vale o seu carro. Então, o impacto é menor. Mas nos fundos BDR, o impacto foi grande, né? Em abril, a gente já teve uma desvalorização forte, um pouco mais de 5,40%. E do início de maio até ontem, dia 7, 8 de junho, mais ou menos, quando a gente está gravando isso aqui, a desvalorização do dólar já foi de próximo a 6,5%, talvez um pouquinho mais, mas em torno disso. É uma desvalorização bastante grande. Os BDRs, eles não desvalorizaram nessa magnitude, mas sofreram um impacto. Vários deles deram cota negativa
em maio, mas isso não é para se assustar, é para vocês entenderem o que é variação cambial, oscilação cambial, risco cambial, é isso. O câmbio flutua e os investimentos ligados a ele flutuam também. Mas não deixa de ser, então, aqui a nossa dica, a nossa consultoria para vocês para investimentos em junho. Né? O real se valorizou, o dólar chegou a níveis perto de 5, está em 5,05, 5,04. É uma oportunidade para aplicar mais em ativos, em fundos indexados ao BDR. Não sei a tua categoria de investidor, mas aplica em fundo BDR agora aquela sobra de dinheiro, ou então um dinheiro que entrou, ou mesmo uma realocação de alguma coisa de renda fixa que vai render pouco, tipo um IRFM1, um fundo referenciado DI, tira aí em torno de 1% do teu percentual. Se você tiver margem, obviamente, nos 10% que você pode ter de investimentos no exterior, se tiver, obviamente, também na sua política de investimentos, mas, sem dúvida nenhuma, é uma alternativa boa de investimentos para esse mês de junho. A bolsa eu acho que está um pouco esticada demais, né? 130, 131 mil pontos. Eu não colocaria mais agora, deixaria o que tem. Acho que vem uma correção por aí, em breve. E a renda fixa está ali patinando sem dar muita alternativa boa também. Mas se você decidir ficar na renda fixa, não quiser aproveitar essa oportunidade no investimento no exterior, fica nos fundos com mais curtos, né? Aqueles IDK2, IMAB5, por aí que eu recomendaria. Tá legal? E aí você teve aí uma aula de variação cambial, deve ter visto nos fundos se você já tem. Se não tem, é uma oportunidade de iniciar também com uma cota mais barata. Quem ainda não tem, então fica aqui a opção, pega 1% do seu patrimônio e transfere para fundos BDR, e se precisar, nós vamos poder dar um apoio aí, vou deixar aí nosso contato aí, pode responder esse vídeo. Vou mostrar aí para vocês agora a variação cambial, né? Esse quadro consta da nossa política de divulgação de dados mensais, está na nossa carta mensal e também no vídeo mensal econômico desse mês lá na nossa página no YouTube. Né? Procura lá Mais Valia Consultoria, tem bastante informação lá. Então, a gente vê aí assinalado em verde, né, quais foram em abril e em maio de 2021 e até aqui o dia 4 de junho, as desvalorizações que nós mencionamos e que dão essa oportunidade de investimentos no segmento de investimento no exterior. Tá legal? Ficando por aqui, ficamos à disposição aí de vocês. Um abraço.